Quer saber tudo sobre a circulação geral da atmosfera e também algumas consequências climáticas, tais como furacão, tufão, tornado e por aí vai? Então, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pra aula. Fala pessoal, beleza? Então tá, galera, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a circulação geral da atmosfera. Para a gente entender esse conceito, entender o que é essa circulação geral da atmosfera, obviamente tem que apresentar para vocês o que é a atmosfera, acho que é um ponto importante para nossa aula, tá? A atmosfera nada mais é do que uma camada de gases que envolve o nosso planeta. Muita gente acha que a atmosfera, meu Deus, como ela é longa, tal. Imagina, galera, a atmosfera, ela tem ali até o fim da ionosfera, a camada mais alta da atmosfera, aproximadamente uns 150 quilômetros. Para vocês terem uma noção, e o raio da Terra é de 6.500 quilômetros. Para fazer uma espécie de comparação, a Terra com relação à atmosfera é como se a Terra ela fosse uma bola branca de bilhar e a atmosfera é uma balde de óleo que eu tenho aqui. Aí eu vou lá, mergulho a minha bola branca de bilhar e tiro essa bola branca. Quando eu tiro, vai ficar com uma camadinha de óleo. Essa camadinha de óleo em volta do planeta é essa camada de gases que envolve o nosso planeta Terra. Ou seja, uma camadinha minúscula. E mesmo essa camadinha sendo minúscula, de verdade mesmo, aonde tem atmosfera, mais de 90% dos gases é só na troposfera, que é a camadinha mais próxima aqui da gente, até 12 km de altitude mais ou menos. Ou seja, é uma camada de gases bem rasinha que reveste nosso planeta. Só que essa atmosfera, ela tem uma característica assim, de ter uma circulação própria. De novo, a geografia, a climatologia não é uma ciência exata. Então eu vou apresentar para vocês o que geralmente acontece na circulação. Existem exceções, senão imagina, a gente conseguiria ter com grande previsibilidade quando vai acontecer a frente fria, quando vai formar furacão, tornado, etc. Isso, claro, ajudaria bastante a gente a conseguir prevenir até para as questões sociais, de saúde, questão econômica. Imagina, se a gente conseguisse prever o futuro do clima, mas isso é impossível, tá bom? Para a gente conseguir entender, eu vou ter que explicar uma coisa básica aqui para vocês, que é a formação de zonas de alta e baixa pressão, porque isso vai ser a base para a nossa aula, tá? Imaginem vocês que eu pego aqui, um ar, peguei um ar e Zé, coloquei na lousa. Peguei outro ar, olha o ar aqui, peguei. Zé, coloquei na lousa. Imaginem vocês que a gente colocou nossos óculos especiais, Zé, que consegue ver as moléculas presentes na atmosfera. Nessa porção de ar, eu vou aumentar a temperatura. Aumenta a temperatura desse ar. Já nesse ar aqui do lado, eu vou fazer justamente o contrário. Eu vou abaixar a nossa temperatura. Quais serão as consequências? Galera, de maneira geral, quando a gente esquenta o material, a tendência desse material vai ser dilatar. Então, observem vocês que cada uma dessas bolinhas é como se fosse uma molécula presente na atmosfera. Então, as moléculas aqui, elas vão estar bem distantes uma das outras. Eu dilatei, tá? Cada um, sei lá, isso aqui é um oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e tal. E aqui nesse ar geladão, nesse ar que eu esfriei, eu vou fazer com que as moléculas fiquem mais próximas uma das outras. Claro, galera, é uma coisa natural. Quando você esfria, contrai. Quando você aquece, dilata, tá bom? Para a geografia, como que a gente vai chamar essas situações? Aqui onde a gente tem um ar mais espaçado, um ar mais dilatado, a gente vai classificar essa região como uma zona de baixa pressão atmosférica. Ou seja, ar pouco concentrado é uma zona de baixa pressão. Isso aqui é super importante, guarda essa informação. Já que onde esse ar está super concentrado, a gente pode falar que é uma zona de alta pressão atmosférica. Portanto, nós temos aqui, pela diferença de temperatura que eu coloquei em cada um desses ares, dessas porções de ar, nós temos quantidades de moléculas diferentes. A natureza não gosta de desequilíbrio. Não. Vocês estão percebendo que aqui o ar está super concentrado e aqui ele está muito dilatado. O que tende a acontecer? Isso aqui, O ar vai sair dessa porção onde ele está muito concentrado e vai tender a preencher esse espaço vazio. Nada mais é do que o vento. Vocês estão percebendo, galera, que moléculas de ar estão se deslocando da onde ele está muito concentrado para onde ele está pouco concentrado. Esse deslocamento de moléculas, coloquialmente, a gente vai chamar de vento. Ou seja, o que é o vento? Se eu colocasse para vocês uma definiçãozinha, o vento, ele nada mais é do que uma tentativa
de equilíbrio das pressões. Ou seja, ponto importante, o vento ele sempre vai soprar da zona de alta pressão, ou seja, da onde ele está super concentrado, geralmente regiões mais frias, para uma zona de baixa pressão, onde ele está menos concentrado, regiões mais quentes. É a tendência da atmosfera, tá bom? Todo líquido, todo fluido, ele tende a fazer isso. É uma propriedade física aí dos materiais. Então, se você tem numa região um ar está muito concentrado na onde está pouco, a tendência é de equilíbrio das pressões. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem vocês que vocês estão tomando banho, imagina aquele inverno, né? E aí tá, sei lá, 5 graus, por exemplo, a temperatura. Aqui no Brasil, 5 graus é o quê? É Alasca, praticamente. E aí, o que você faz? Para ter aquele chuveiro bem quentinho, você vai lá e abre bem pouquinho o seu chuveiro, e aí só cai aquele pingo de magma praticamente em cima de você. Então, o seu box, ele fica muito, muito quente. Se o seu box fica muito, muito quente, você está diminuindo a pressão do seu box. Quando você termina o banho, o que você faz? Você vai lá, com toda alegria e amor no coração e pá, abre a porta. Como a temperatura exterior, abre a porta do banheiro, né? Como a temperatura exterior é uma temperatura menor, consequentemente a pressão daquela atmosfera está maior. Imagina, eu estou no banheiro, um clima muito quente, né? Uma temperatura bem alta, abro a porta. Pronto, gradiente de temperatura, diferença de pressão atmosférica. Aquele vento gelado do exterior vem em cima de mim. E aí você reclama, né? Que tá frio, tudo tal. Beleza? Então, ó, isso tem que estar bem nítido na cabeça de vocês, tá bom? Galera, tira um print, que eu vou querer que vocês também saibam um outro esqueminha que eu vou mostrar aqui, ó. Então, tira um print. Então, pra gente conseguir entender, eu representei aqui pra vocês uma zona de baixa pressão e uma zona de alta pressão. Alta pressão, ar super concentrado, baixa pressão, ar dilatado, certo? Como esse ar aqui ele tende a estar mais dilatado, a gente vai falar que esse ar ele é menos denso. Essa é uma característica das zonas de baixa pressão. E, portanto, galera, se ele é menos denso, a tendência vai ser que esse ar sofra uma questão de subida, ascensão do ar. Claro, pessoal, é um ar levinho. É um ar que sempre vai ter a tendência de subir, tá? Só que calma aí, como que se forma a nuvem mesmo? Professor, simples. Você tem a umidade que está próxima aqui da nossa superfície, essa umidade por algum motivo vai subir para camadas superiores da atmosfera, essa umidade vai encontrar temperaturas menores, encontrando temperaturas menores, ela se condensa, transforma em nuvem e chove. Portanto, percebam que a baixa pressão, por ser um ar menos denso, sempre tende a elevar esse ar sempre tende a subir. E dentro desse ar está misturado ali moléculas de água. Essas moléculas de água sobem, se condensam, transformam em nuvem e chove. Ou seja, galera, toda a zona de baixa pressão atmosférica, ela tende a ser uma zona instável. Como assim, professor? Uma zona instável? Quando a gente fala em climatologia, um clima estável é um clima de céu de brigadeiro, ou seja, aquele céu azulão, sem formação de nuvens. E um clima instável, um tempo instável, é quando a gente tem grandes perturbações, formações, sei lá, um furacão é um extremo, né, claro, mas uma chuva muito forte, garoa, etc. Quando a gente pega a alta pressão, é justamente o contrário. A alta pressão, a gente vai ter um ar extremamente denso, ou seja, as moléculas de ar super concentradas, super juntinho umas das outras, e já que esse ar é muito denso, esse ar é muito pesadão. Se esse ar é pesadão, ele sempre vai ter a tendência de descer. Esse ar desce sempre. É uma zona de descida de ar. O ar sempre tende a descer nesses espaços de alta pressão, tá? Se está descendo sempre o ar, convenhamos, galera, não existe moléculas de água que tenham a capacidade de subir, se transformar em nuvem e formar chuva. Portanto, geralmente zonas de alta pressão, a gente vai associar a climas estáveis ou tempos, né? Uma atmosfera mais estável. Portanto, sem formação de nuvens. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que geralmente baixa pressão chove, beleza, e alta pressão é seco. Concordo, galera. Isso aqui é o básico que a gente tem que entender, tá bom?
Lembra que a gente viu na lousa passada que quando a gente tem um gradiente de temperatura muito grande, há uma tendência de equilíbrio das pressões. Então, essa zona de alta pressão, além de ser uma zona de descida de ar, esse ar desce e se expande. Esse ar desce e se desconcentra. Ou seja, é uma zona que a gente vai chamar de divergência, uma zona de divergência dos ventos. Os ventos não tendem a ficar nesse espaço super concentrado. Eles descem e espalham, descem e espalham. Já uma zona de baixa pressão atmosférica é uma zona que é quase um vácuo, digamos assim. Então isso aqui precisa ser preenchido. E ele vai ser preenchido com a atmosfera que está ao redor. Portanto, é uma zona que a gente vai chamar de uma zona de convergência de ventos. Uma zona de convergência de ventos. Ok? Jura que não vai esquecer isso? Isso aqui é o básico, galera, para vocês entenderem o que a gente está falando logo menos. Baixa pressão, ar levinho, sempre sobe. Se ele sobe, as moléculas de água sobem e formam nuvens, é uma atmosfera instável, uma zona de convergência de ventos, porque é quase como se fosse um vácuo tentando atrair ventos do seu redor. Já a zona de alta pressão, ar super denso, como ele é pesadão, denso, há uma tendência de descida desse ar, não formando nuvens, porque a nuvem tem que acender ar úmido. Isso vai ser uma zona de divergência de ventos pela superconcentração que ele tem, ok? Condição sine qua non para a gente continuar entendendo. Então, ó, tira um print aqui. Para a gente conseguir entender, então, essa circulação geral da atmosfera, eu fiz para vocês dois mapinhas representando, ó, aqui inicialmente o nosso globinho terrestre, Zéon, e aqui diversas latitudes, né? 0 graus, 30 sul, 60 sul, 90 sul, 30 norte, 60 norte, 90. Isso aqui é o mesmo planeta, só que agora ele deitado, no caso assim, né? Deitado aqui, no qual isso aqui é a linha do Equador, aqui nós temos as latitudes em direção ao norte, até o 90 graus norte, e aqui o 90 graus em direção ao sul. Então aqui é a Terra de pé, aqui é a Terra deitada, tá bom? A gente vai ter que se apropriar e construir o nosso pensamento aqui de maneira bem significativa, então presta atenção aqui em mim que não é simples essa parte. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês, em geral, quando a gente esquenta o ar, há uma tendência dele dilatar, formando uma zona de baixa pressão atmosférica. Então, ó, qual é a região mais quente que existe no globo? Claro, galera, região equatorial. Então, a região equatorial é uma região que a gente vai chamar de uma zona de baixa pressão atmosférica. Claro, o ar é muito quente aqui. E se ele é muito quente, ele dilata, expande e sobe, formando uma espécie de vácuo naquele espaço. Se a gente comparar com a região mais fria do globo, obviamente, são os polos. Então, os polos a gente pode classificar como sendo zonas de alta pressão atmosférica. Então, 90 graus, alta pressão, 90 graus, alta pressão. Acho que isso, galera, é o mais básico que a gente tem que saber, por enquanto, tá bom? Vamos pegar agora a linha do Equador. Olha essa linha do Equador, hein? Presta atenção. Vamos imaginar que eu sou o Ricardo e eu estou aqui. Eu sou o Ricardo mesmo, tá? E eu estou exatamente na linha do Equador. Aqui eu recebo muito sol, tal, beleza, essas coisas. E eu sou no ar aqui, ó. Esse ar recebendo muito sol, ele vai ter a tendência de dilatar, e se ele dilata, a densidade diminui. Consequentemente, a gente percebe que na linha do Equador existe uma zona de ascensão de ventos. Então, na linha do Equador, com o ar é muito quente, ele está sempre subindo. Vamos desenhar isso aqui? Vamos, professor? Aqui, ó, a gente percebe que na linha do Equador é uma zona de ascensão de ventos. Esse vento, ele está ascendendo em sentido, né? Tá indo aqui para cima. Beleza. Só que quando eu falo para vocês que ar está subindo, o que tem dentro desse ar? Galera, tem só tudo. Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, etc. Inclusive água. Então, olha o que vai acontecer. Vai chegar em determinado ponto que esse ar extremamente úmido, a umidade desse ar vai se condensar, vai se transformar em nuvem e vai chover. A região equatorial, essa região de baixa pressão atmosférica, é uma região extremamente úmida. Por quê? Por ser uma zona de ascensão de ventos. Por exemplo, não sei o quanto vocês já viajaram pelo Brasil, tal, não sei onde vocês moram exatamente, mas se você vai, por exemplo, eu moro em São Paulo, né? Quando você vai para Fortaleza, por exemplo, um caso que uma viagem que eu já fui, saindo de São Paulo para Fortaleza, a gente atravessa a linha do Equador. A linha do Equador, que é uma zona de ascensão de ventos.
é quase certeza que você vai pegar turbulência quando você passar por lá, porque é um turbilhão de ventos e ascensão, tá bom? Então, ó, essa região equatorial, sempre uma região muito chuvosa. Só que o restante do ar, só que o ar aqui agora já seco, ele continua subindo. Chega uma hora que a densidade dele está tão grande, a densidade está tão significativa, que ele vai ter uma tendência de cair. E onde que ele vai cair, professor? Ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele cai em direção aos trópicos, em direção às áreas subtropicais. Esses aqui já são ventos secos. Professor, por que ventos secos? Porque toda a umidade que ele tinha, ele já perdeu na região equatorial. Agora, quando esse ar vem aqui em direção às áreas subtropicais, já vai ser um vento seco. Esse vento é um vento super importante, que a gente vai chamar de vento contra-alísio. É o vento contra-alísio. Ou seja, o vento contra-alísio é um vento que em altitude vai da linha do Equador em direção às áreas subtropicais, tá bom? Qual foi a definição, então, que eu falei para vocês de uma zona de alta e baixa pressão atmosférica? Ah, professor, quando está quente e quando está frio. Cuidado! A definição de alta e baixa pressão atmosférica não é pela temperatura do ar, e sim pela quantidade de ar que existe naquele espaço, ou seja, pela pressão atmosférica, pela quantidade de colisão entre moléculas. Concorda que aqui na linha do Equador a gente vai ter pouco ar porque ele está subindo, mas em compensação nas áreas subtropicais, olha quanto ar está preenchendo esse espaço. Olha como essa zona é uma zona de subsidência de ventos, é uma zona de queda de ventos. Os contralísios, eles vão gerando um acúmulo de ar tão significativo que a gente vai formar aqui no 30 graus uma zona de alta pressão, uma zona de alta pressão. Professor, não entendi nada. Você falou para mim que zona de alta pressão é em regiões frias. Cuidado! O que eu falei para vocês foi, uma zona de alta pressão existe grande concentração de moléculas. Geralmente, essa grande concentração de moléculas de ar se dá em regiões frias, porque o ar fica mais concentrado. Nesse caso, o 30 graus não é por conta disso. É porque virou uma zona de subsidência de ventos, os contralísios que vêm da região equatorial. Mas a concentração de ar é grande, portanto, é uma zona de alta pressão. Estamos entendidos? Então, ó, grave isso aí. As áreas subtropicais, as áreas do 30 graus, todas elas são zonas de alta pressão atmosférica. Beleza? Só que tem uma consequência, né? Professor, qual a consequência? Gradiente de pressão. Toda vez que nós percebemos diferença de pressão atmosférica, a tendência natural é um equilíbrio dessas pressões atmosféricas. O vento, ele sempre vai soprar em superfície da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão atmosférica. Portanto, gerou uma diferença de temperatura, a gente vai tender a ter um equilíbrio dessas pressões. Ou seja, o vento ele vai acabar soprando da região do 30 graus em direção à região do 0 graus. Uma tentativa de equilíbrio das pressões atmosféricas. Esse vento de vermelho, galera, com certeza é o vento mais importante da sua vida. Esse vento de vermelho, a gente vai chamar ele de o famosíssimo vento alísio. O que é esse vento alísio? Esse vento alísio, ele nada mais é do que um vento que sopra das áreas subtropicais, ou seja, pode ser tanto do 30 graus norte como do 30 graus sul, em direção à linha do Equador. Professor, e por que tem esse vento soprando nessa direção? Porque essas áreas subtropicais são zonas de alta pressão atmosférica, enquanto a linha do Equador é uma zona de baixa pressão atmosférica. Esse é o famosíssimo vento alísio. Tudo bem? Então, olha a célula que a gente vai ter aqui. A gente chama célula de Hadley isso. Linha do Equador. Ar esquentou, a densidade diminui, sobe. A umidade presente nesse ar condensa, transforma em nuvem e chove. O restante do ar seco continua subindo, a densidade aumenta demais. Quando essa densidade aumenta, tem a subsidência. Vai ter a subsidência nas regiões subtropicais, no 30 graus. Opa, diferença de pressão. Essa diferença de pressão vai fazer com que essa atmosfera superconcentrada tenda a preencher esse espaço vazio, que sou eu, linha do Equador. Voltou para a linha do Equador. Só que voltou para a linha do Equador, esquentou. Esquentou, subiu,
perdeu a umidade, choveu, continua subindo, desce no 30 graus. Volta para a linha do Equador pela diferença de pressão. Percebe que vai gerando um ciclo? Essa célula, a gente chama de célula de Hadley. Essa circulação da atmosfera que geralmente acontece. E claro, pessoal, olha isso. Esse vento alísio, ao contrário do contralísio, porque o contralísio são ventos secos. Esse vento alísio, eles são ventos que são extremamente úmidos. Professor, por que esses ventos aqui eles são úmidos? Na verdade, no local, no 30 graus onde eles chegam, são ventos secos, com toda certeza, só que eles vêm aqui, ó, desde o 30 graus até o zero, em superfície, passando por florestas, passando por corpos d'água, passando por oceano, e vem carregando um monte de umidade. Então, eles saem secos das regiões do 30 graus e chegam extremamente úmidos na região do 0 graus. Eles saem bastante secos da região do 30 graus, os famosíssimos ventos alísios, e chegam bastante úmidos na região do 0 graus. Então, a gente pode falar com toda certeza que esses ventos alísios, eles são os ventos responsáveis por levar a umidade para a região equatorial. Tá? Isso é uma coisa primária ali. Coisa que tem que saber sobre o vento alísio. É um vento responsável por levar a umidade para as regiões equatoriais. Estamos entendidos? Beleza? Ok. E aí, sobre o Sol 60 graus. Galera, os 60 graus, eu diria para vocês que ele é uma questão meio indefinida. Como assim, professor, uma questão meio indefinida? Me explica isso aí direito. Imaginem vocês, tentar fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Eu coloco para vocês uma porção de ar, pegar a porção de ar, pá, coloquei aqui na lousa. Essa porção de ar aqui, ó, é uma zona de alta ou baixa pressão atmosférica? Assim, professor, sei lá, é uma zona de alta. Depende. Se você comparar com ar que está muito mais dilatado, aqui vai ser uma zona de alta pressão, aqui uma zona de baixa pressão. Portanto, o vento vai tender a soprar nessa direção. Concordo? Sempre tende ao equilíbrio. Agora, se eu mostrar para vocês o mesmo ar, com aquelas 4 moléculas que eu tinha desenhado, e colocar do lado dele um ar ainda mais concentrado, ou seja, com uma pressão ainda maior, agora isso aqui é uma zona de baixa pressão e isso é uma zona de alta pressão. Portanto, o vento ele vai tender a preencher esse espaço. Ou seja, isso aqui ele pode ser tanto uma alta como uma baixa. O que vocês têm que entender é que pressão é uma coisa relativa. Então, fala assim, gente, isso aqui é uma zona de alta pressão. Tá, alta pressão em relação a quê? Em relação àquela pressão atmosférica ou em relação àquela pressão atmosférica? Tudo bem? Pensando aqui nos 60 graus, a gente percebe que ele está do lado do 90 graus, que é a zona de maior pressão atmosférica que existe no planeta, pelo frio que existe ali, e pela alta pressão do 30 graus. Claro, a alta pressão do 30 graus, que foi formada por ser uma zona de subsidência de ventos. Portanto, não é que os 60 graus, nossa, que baixa pressão atmosférica que é. Mas se a gente compara com a alta pressão do 30 e com a alta pressão do 90, os 60 graus, com toda certeza, se torna uma zona de baixa pressão atmosférica. Uma zona de baixa pressão atmosférica. Então, a gente pode colocar aqui 90 graus como alta, 60 graus baixa. 30 alta, 0 baixa. 30 alta, 60 baixa. 90 alta. Essa é a condição da atmosfera. As zonas de alta e de baixa pressão atmosférica. Isso é a circulação. Aqui nos 60 graus, mesma coisa, hein? Como a gente tem uma zona de baixa pressão, a gente vai ter ventos úmidos em ascensão, só que não vai ser tão chuvoso que nem na região equatorial, com toda certeza. Porque aqui é uma baixa pressão? É, mas só porque a gente está comparando com 90 e com 30. Então vai formar um piquitico de chuva, vai formar um pique-tipo de chuva, só um pouquinho, e os ventos secos, eles vão tender a vir para a região do 90 e para a região do 30, aí para a região do 30 e aí para as regiões do 90. E aí você gera a diferença de pressão. Se você gera a diferença de pressão, a consequência básica é ter um equilíbrio de novo das pressões atmosféricas. Então percebam que a gente vai ter células de circulação de vento em todas as latitudes. Nos 60 graus, baixa pressão, 0 graus, baixa pressão, 60 graus, baixa pressão, tá? Ai, professor, achei difícil. Sei que é, galera. De verdade, se você ficou na dúvida,
volta o vídeo, vê de novo, porque tem muitas coisas importantes aí que a gente falou. E claro, da maneira mais didática possível, para que vocês consigam entender, tá? Vamos tentar ver as possíveis consequências, então? Vamos! Falei para vocês na lousa passada. Uma zona de alta pressão, a gente nunca pode esquecer que são regiões de descendência de ventos, portanto, regiões que tendem a formar climas mais secos. Eu vou colocar para vocês, olha aí, a formação dos desertos, os principais desertos que existem no mundo. Percebam que todos eles, majoritariamente, lembra, né? Climatologia não é uma ciência exata, mas que majoritariamente eles estão nas regiões subtropicais, regiões próximas do 30 graus. A gente tem o deserto do Arizona, nos Estados Unidos, o México, que é um grande deserto também, atravessado mais ou menos pelo 30 graus norte. Se continuar ali próximo do Trópico de Câncer, a gente passa pelo deserto do Saara, o Oriente Médio é um grande deserto, na China a gente tem o deserto de Gobi. Se a gente for por 30 graus sul, a mesma coisa. Observem os desertos aí sendo formados, o deserto do Atacama no Chile, o deserto do Kalahari no sudoeste da África, na Austrália um imenso deserto também, o deserto de Vitória, Gibson, Outback, uma série de desertos, todos eles na região do 30 graus. Por quê, professor? Porque o 30 graus é uma zona de alta pressão atmosférica, portanto, os ventos úmidos não chegam nessa região. E se chegam, a tendência não é que suba e desça, portanto, não forme nuvens. Em compensação, se a gente pega as zonas de baixa pressão, pega as florestas que existem no mundo. Vamos pegar, por exemplo, as florestas equatoriais, todas na linha do Equador. Para ter floresta, como que essas florestas chamam? The rainforest, ó, meu inglês? Ou seja, as florestas da chuva. Então, são florestas que são formadas pela grande quantidade pluviométrica que existe aí. Então, você tem uma zona de baixa pressão, os ventos úmidos subindo, forma a floresta amazônica no Brasil, forma a floresta do Congo na África, forma a floresta da Indonésia na Indonésia, percebe? Todas na região equatorial. E mesmo nos 60 graus, que é uma zona de baixa pressão, mas uma zona de baixa pressão que não acende tantos ventos úmidos assim, a gente vai ter formações florestais, só que florestas temperadas, florestas de taigas. As grandes florestas de taigas ficam próximas dessas regiões de 60 graus, seja na Rússia, no Canadá, por exemplo, até no extremo sul da Argentina, beleza? Então essa aqui é a circulação geral da atmosfera e as consequências climáticas. 0 graus, grandes florestas, climas úmidos, região do 30 graus tende a formar os principais desertos. Certo, certo? Galera, tira um print aqui, ó, porque tem coisa mais importante ainda pra gente falar. Então, tira um print. Bom, gente, vamos tentar entender então como que a rotação do planeta, que vai influenciar na formação do chamado efeito Coriolis, tem influência na circulação geral da atmosfera. Eu fiz uma representaçãozinha aqui para vocês do nosso planeta, esquemático, tá? E as suas diversas latitudes. 90 graus sul-norte e tal, 60, 30 e 0. E percebam que eu já coloquei as pressões atmosféricas em cada um desses locais. 0 graus baixa pressão, 30 graus alta pressão, 60 baixa e 90 alta pressão. Beleza, professor, entendi, tudo ok, tá? Toda vez que a gente tem uma diferença de pressão atmosférica, há uma tendência de equilíbrio dessas pressões. Portanto, para equilibrar a pressão, o vento vai sair, as moléculas de ar saem da onde eles estão super concentrados, alta pressão, em direção onde está pouco concentrado, baixa pressão. A gente vai ter a formação de vento. O vento mais conhecido que existe é justamente esse, que vai do 30 em direção ao 0, que é o famosíssimo vento alísio, tá bom? Percebam que o vento alísio, ele tenderia a vir retinho aqui, ó, por um meridiano único, por uma linha reta. Mas vocês estão percebendo que eu estou desenhando ele levemente inclinado? Aqui, do 30 norte em direção ao 0, ele vem de nordeste em direção a sudoeste. E aqui no 30 graus, ele vem de sudeste em direção a noroeste. Por que existe essa diferença? Essa leve inclinação? Essa leve inclinação é causada pelo efeito Coriolis, ou efeito Coriolis. O que é isso, professor? É um fenômeno causado pelas diferentes velocidades de rotação do nosso planeta Terra que vai influenciar na direção dos ventos e das correntes marítimas. Beleza? Professor, tem de lufas. Então vamos tentar entender, ó como que isso aqui funciona. Eu fiz aqui, professor, eu já não gosto de geografia. Geografia com física, calma, vamos tentar entender, ó. Aqui eu coloquei para vocês a velocidade de rotação do nosso planeta, não a velocidade angular, né? Porque a velocidade angular, se a gente pegar todos os pontos da Terra é 2πr, se levar em consideração que a Terra é uma esfera, né?
Então a circunferência vai ser 2πr e ela demora 24 horas para conseguir dar uma volta. Então a velocidade angular ela é a mesma em todos os pontos do nosso planeta. Só que se a gente for pegar o tamanho da circunferência da linha do Equador, por exemplo, ela é a maior circunferência que tem. Se você for comparar, por exemplo, com o círculo polar é muito pequenininho frente à linha do Equador. Só que a linha do Equador, que tem que dar essa volta gigantesca em 24 horas, assim como o círculo polar, que é bem menorzinho, também tem que dar essa volta menorzinha em 24 horas. Ou seja, a velocidade que a linha do Equador, velocidade escalar, que a linha do Equador vai ter, vai ser uma velocidade muito superior à velocidade das áreas polares. Para não ficar só no bate-papo, para vocês entenderem, eu efetivamente fiz a conta da velocidade média do planeta para vocês. Eu coloquei aqui, ó, a circunferência da linha do Equador, aproximadamente 40.075 quilômetros, tá? A circunferência. Se a gente for dividir o ΔS sobre ΔT para achar a velocidade média, ó, interdisciplinaridade com física aqui, tá? O nosso ΔS, a linha do Equador, para dar a volta completa 24 horas, vai imprimir uma velocidade média de aproximadamente 1.669,79 km por hora. Ou seja, essa é a velocidade que a linha do Equador gira. Se a gente for pegar uma área tropical, que olha, nem é dos menores, hein? O trópico, se vocês forem observar, a linha do Equador está aqui, o trópico é só um pouquinho menor. A circunferência do trópico, ela é de 36.784 quilômetros, mais ou menos. Esse é o nosso ΔS. Se a gente divide pelas 24 horas, que é o tempo que demora para dar uma volta, a velocidade média vai ser de 1.532,66. O que eu estou falando para vocês? Que a linha do Equador, ela tem uma velocidade maior, a linha do Equador tem uma velocidade maior do que as áreas subtropicais. A linha do Equador tem uma velocidade maior do que as áreas subtropicais. E essa diferença de velocidade vai ser justamente o que vai causar um desvio na parcela dos ventos. Deu para entender? É mais ou menos a mesma situação. Imaginem vocês que tem eu e um companheiro aqui do meu lado, tá? Imagina, o senhor Giz está aqui do meu lado, tá? Eu tô a 120 km por hora e o senhor Giz está a 150 km por hora. E aí eu tô a 120, tô na frente dele, aí o senhor Giz vem vindo assim, ó, pá, a 150. Quando ele tá bem do meu lado, eu que não entendo muito de física, não gosto dele, vou pegar uma rocha e tentar atacar no senhor Giz. Vocês acham que eu vou conseguir acertar a rocha no senhor Giz? Claro que não, galera. Por quê? Porque a minha rocha, ela vai sair a 120 km por hora, mas o senhor Giz, ele tá a 150 km por hora. Então, o Giz, ele vai passar e se eu tacar a minha rocha em linha reta, vai pegar atrás do senhor Giz. Ou seja, mais ou menos é como se as áreas subtropicais, o 30 graus, estivessem tentando tacar objetos na baixa pressão. Estivesse tentando tacar o vento na linha do Equador. Só que como o vento gira mais rápido, é como se ele tivesse sofrido um desvio na parcela. É como se ele estivesse chegando atrasado na sua trajetória. A gente não pode esquecer, galera, que a rotação do nosso planeta, ela gira nesse sentido. Ela se configura de oeste para leste. Portanto, observem, aqui na área do 30 graus, velocidade menor, em direção ao zero, o desvio das parcelas vai ser nesse sentido, e da alta pressão do 30 em direção à baixa pressão do 60, também a gente vai ter vento. Só que agora ele está saindo de uma porção mais rápida e indo para uma porção mais devagar. Então, ao invés de ele chegar atrasado na sua trajetória, ele vai chegar levemente adiantado, entre aspas, na sua trajetória. A mesma coisa da alta pressão do 30 norte em direção ao 60 norte. Agora, ele vai chegar adiantado, digamos assim, né, em sua trajetória. Vai fazer exatamente esse caminho. Se eu representasse para vocês do 90 graus em direção ao 60, a mesma coisa, o 60 está mais lento do que... O 90, aliás, está mais lento do que o 60. Então, o vento, ele vai soprar nessa direção. O 90 está mais lento do que o 60, então ele vai soprar exatamente nessa direção. O aluno bom já percebeu. O aluno
que é um pouco mais desligado, eu vou ter que dar uma forcinha aí para vocês. Já ouviram falar que grandes movimentações da atmosfera tendem a acontecer em um sentido no hemisfério sul e em outro sentido no hemisfério norte? Por exemplo, furacões, tornados, tufões. Esses fenômenos, eles giram no sentido, alguns no sentido horário no hemisfério sul e anti-horário no hemisfério norte, sendo que o deslocamento, não o sentido de rotação, mas o deslocamento é anti-horário no hemisfério sul e horário no hemisfério norte. Por que isso acontece? Olha como que acontece a circulação do vento no hemisfério sul, do 0 graus para baixo. A circulação do vento, o deslocamento do vento, e está se dando aqui no sentido anti-horário, em qualquer ponto que a gente pegar, sentido anti-horário. Já no hemisfério norte, a circulação do vento ela está acontecendo em sentido horário, em qualquer um dos pontos que a gente pegar. Talvez com ventos seja mais difícil a gente conseguir fazer essa associação de como que o efeito Coriolis ele influencia. Mas vamos ver nas correntes marítimas? Cara, se eu mostrar para vocês uma mapinha de corrente marítima, percebam como é nítido o efeito Coriolis na dinâmica das correntes marítimas. Se vocês observarem no hemisfério sul, que tem muito mais água do que o continente, ou seja, as águas elas conseguem circular livremente, percebam como as correntes marítimas elas giram no sentido anti-horário. Então elas passam pela costa oeste dos continentes com uma corrente fria e elas passam pela costa leste dos continentes com uma corrente quente. Observem aí, por exemplo, a corrente de Benguela atravessando a África, deserto do Kalahari. Ela passa pela linha do Equador, se esquenta e volta quente pela costa leste brasileira como a corrente do Brasil. Se a gente for pegar na Austrália, ela passa pela costa oeste australiana como a corrente oeste australiana, uma corrente fria, favorável à formação de desertos, e banha a costa leste da África como a corrente das agulhas, uma corrente quente. A mesma coisa se a gente for pegar a costa oeste da América do Sul, que passa a corrente de Humboldt, uma corrente fria, e quando ela passa pela linha do Equador se esquenta, ela volta quente pela costa leste australiana, como a famosíssima corrente leste australiana, uma corrente quente. Percebem? Então isso é o fenômeno, é o efeito Coriolis. Ele vai influenciar em grandes dinâmicas de movimentação de ventos e de correntes marítimas. Ok? Tira um print aqui, ó. Vocês se lembram então no começo da aula que eu falei para vocês a zona de alta e baixa pressão? Vamos tentar completar um pouquinho mais o nosso esquema? Eu falei para vocês que a zona de baixa pressão é uma zona de convergência de ventos. Verdade, professor, você falou isso. Porque é uma área com pouca densidade de ar, os ventos muito dilatados e tal. E como esse ar ele é pouco denso, ele vai sempre ter a tendência de subir. Como ele sobe, a umidade presente nesse ar condensa, ela se transforma em nuvem e chove. Portanto, a zona de baixa pressão é uma região sempre muito úmida. A zona de alta pressão, pelo contrário, é um ar muito denso, sempre tem a tendência de divergir em superfície. Como é um ar muito pesadão, tem a tendência de descer, certo? Como o ar está sempre descendo, não forma nuvens, consequentemente é uma atmosfera estável. Vamos adicionar mais uma informação? Lembra que eu falei para vocês, toda grande movimentação de ar que a gente tem no nosso planeta está sujeito a essas diferentes velocidades de rotação do nosso planeta, também conhecido como o efeito Coriolis. Isso vai fazer com que esse vento ele desça, concordo, mas ele vai descer em sentido cíclico. A mesma coisa a zona de baixa pressão. Esse ar ele vai subir com toda certeza, mas ele sempre vai subir em sentido cíclico. Portanto, sempre associem uma zona de baixa pressão a uma zona que a gente vai chamar de ciclonal, ou seja, ascensão de ventos em sentido cíclico, e uma zona de alta pressão sempre associem com uma zona anticiclonal. Ou seja, vai ser um movimento de descida de ventos em sentido cíclico. Ciclone, ar subindo em sentido cíclico, baixa pressão. Anticiclone,
ar descendo em sentido cíclico, alta pressão atmosférica. Estamos entendidos? Então, daqui para frente, apareceu ciclone ou zona ciclonal, associa baixa pressão, chuva. Zona anticiclonal, associa alta pressão, climas secos. Pode aparecer na sua provinha, olha, o deserto do Atacama é uma zona anticiclonal. Beleza. Olha, a floresta do Congo é uma zona ciclonal. Beleza também. Ele está falando que é uma zona de baixa e alta pressão. Beleza? Tira um print aqui, ó. Então, entendido o que é o efeito Coriolis, essa dinâmica de alta e baixa pressão, vamos tentar entender o processo de formação de furacão para depois entender a comparação com ciclone, tornados, tufões e por aí vai, outros fenômenos atmosféricos, tá? Um furacão ou os furacões nada mais são do que zonas de baixa pressão, sempre zona de baixa pressão, de uma enorme intensidade, tá? Se é uma zona de baixa pressão, como que a gente pode chamar uma zona de baixa pressão mesmo? Um outro apelidinho que a gente pode dar para essa zona de baixa pressão? Uma zona de baixa pressão nada mais é, galera, do que também um ciclone. Portanto, todo furacão não deixa de ser um ciclone. Beleza? Estamos entendidos, tá? Então, é um ciclone de alta intensidade. Geralmente, para a gente conseguir ter um ciclone de tão grande intensidade assim, o continente não tem essa capacidade. Por quê? Porque você precisa realmente esquentar aquele ar. Lembrem, o motivador de zonas de baixa pressão, de redução da pressão atmosférica, é o ar mais quente. Vamos pegar uma região onde isso esteja extremamente favorável, que é justamente um oceano de águas quentíssimas, no caso, o Golfo do México. Fiz para vocês aqui, ó, um mapinha esquemático. Aqui nós temos o México. Ó o muro aqui, ó, brincadeira, fronteira, tá? O muro tá aqui assim, ó. Ó o muro aqui, ó, murão, tá? Beleza? Brincadeira. E aqui a gente tem os Estados Unidos. Aqui tem a Península da Flórida, tudo tal. E aqui é o Mar do Golfo, que vai ser o grande ator aqui nesse cenário, tá? Eu tô falando para vocês do período de final do verão. No verão, a gente tem que se lembrar, galera, que ficou praticamente 2 meses o sol batendo aqui, ó, nesse Mar do Golfo. E a água, pelo calor específico do seu material, ela demora muito para esquentar, mas quando ela esquenta, ela demora muito para esfriar. Então, o Mar do Golfo, no final do verão, ou seja, no período ali, o verão no hemisfério norte começa em junho, dia 21 de junho, e vai acabar no dia 23 de setembro, quando a gente começa a pegar agosto, por aí, tá um oceano superaquecido. Ou seja, esse Mar do Golfo, no período, galera, de final do verão, ele literalmente vai ser como se fosse uma espécie de piscina de água quente. E sendo uma piscina de água quente, esse Mar do Golfo, desenho aqui por uma outra perspectiva, tá? Esse Mar do Golfo, ele vai estar com altíssimas temperaturas. Mas temperaturas tão altas, que esse calor, ele vai começar a ser irradiado para a atmosfera que está logo aqui em cima. Ou seja, esse mar, ele vai começar a aquecer essa atmosfera. A atmosfera aquecida, a gente não pode esquecer que forma uma zona de baixa pressão atmosférica. Só que, galera, de verdade, é uma zona de baixa pressão atmosférica extremamente potente. Porque aqui o Mar do Golfo é como se fosse uma boca de fogão aquecendo essa atmosfera aqui em cima. Então, vai bombardeando calor, a pressão atmosférica aqui vai se reduzindo cada vez mais. Uma zona de baixa pressão é uma zona de convergência de ventos. O vento começa a convergir, tá? E é uma zona de ascensão de ventos. É o ar pouco denso. Esse ar, ele começa a ascender. Só que pela própria questão do fenômeno do efeito Coriolis, ele começa a ascender em sentido cíclico. Se esse ar está ascendendo, principalmente esse ar que se formou, né, em cima desse Mar do Golfo, é um ar extremamente úmido. Portanto, uma das consequências que a gente vai ter a formação aqui vai ser justamente de muitas nuvens e, consequentemente, muitas chuvas. Pronto. Isso é o nosso furacão. Então, percebam, galera, o furacão, ele vai se formar por um superaquecimento das águas oceânicas, que formam uma zona de baixa pressão, que
que é uma região de convergência violenta de ventos em sentido cíclico, e esse vento sempre tendendo a subir. Como esse vento está subindo, ele está levando a umidade para as camadas superiores da atmosfera, fazendo com que tenha chuvas intensas. Um furacão sempre é precedido e sucedido de intensas chuvas. Além do próprio deslocamento de vento, que causa uma série de consequências negativas, a gente ainda vai ter grandes temporais, que podem formar enchentes e por aí vai. Então, ou seja, o furacão ele é bem destrutivo, tá? Então, geralmente os furacões aqui na região dos Estados Unidos, eles vêm aqui pelo Caribe com uma certa intensidade, eles passam pelo Mar do Golfo, que é um mar extremamente quente, aquecem, ganham grande potência, se tornam efetivamente um furacão e depois chegam nos Estados Unidos. Aí depende muito da trajetória que eles vão fazer. Geralmente, a grande parte deles para bem no sul dos Estados Unidos, ou nem chega a atuar no território americano. Mas alguns deles, e o mais recente, mas o mais famoso de todos, é o furacão Katrina. A intensidade que esse furacão teve foi tão grande que conseguiu chegar até a costa nordeste dos Estados Unidos, conseguiu chegar até Nova York, o furacão Katrina. Pessoal, e como que a gente para um furacão? Para vocês terem noção, existiram políticos, não vou falar qual, mas ele é meio alaranjado, que sugeriu ligar um ventilador para parar o furacão. Não vai dar certo, tá? Ligar ventilador não dá certo, não dá certo. Como que você para um furacão? Para você parar um furacão, tem duas maneiras, vai. Você tem que parar de alimentar esse furacão. Você tem que parar de aquecer esse ar que está em cima desse oceano superaquecido. Então, para esse furacão parar, ele tem que deixar de ser alimentado. Isso pode acontecer se ele entra num oceano de águas frias, porque aí para de aquecer a atmosfera, para de formar uma zona de baixa pressão, ou se ele entra no continente. Porque o continente, por mais quente que ele seja, ele nunca vai ser uma fonte tão boa de calor para um furacão, para uma baixa pressão, um ciclone de tão alta intensidade, quanto é o oceano. O grande problema é, ele com certeza quando entra no continente vai se enfraquecer. O problema é que o mesmo furacão enfraquecido causa gravíssimos danos, tá? A gente fala muito dos Estados Unidos porque, claro, é o país mais desenvolvido e, de verdade, as notícias rolam muito mais soltas, onde a gente tem fenômenos, onde existe uma riqueza, uma densidade demográfica, uma importância geopolítica maior. Mas na região do Caribe tem muito mais, ou pelo menos em igual intensidade, do que acontece nos Estados Unidos. Então passa ali por Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, todas essas regiões são regiões de intensa formação de furacão. Quando? No final do verão, quando a gente tem um oceano superaquecido naquela área. Certo, galera? Deu para entender? Então, ó, tinha um print aqui. Entendendo, então, o processo de formação do furacão, fica mais fácil a gente entender os outros processos, tá? Lembrando que ciclone é qualquer formação de uma baixa pressão, ou seja, qualquer vento em ascensão em sentido cíclico, a gente vai considerar um ciclone. O furacão, em geral, ele vai ter um diâmetro maior e ele é muito mais violento. Geralmente, o furacão ele acaba se formando em cima do oceano porque as águas são os únicos pontos que têm essa quantidade de calor suficiente para formar uma zona de baixa pressão de tão grande intensidade assim. Os tornados, às vezes eles podem ser até mais destrutivos. Por quê? Porque, em geral, eles já nascem no continente. E isso é um problema, claro. Mas, em geral, eles são menorzinhos e menos violentos do que os furacões. Os furacões têm uma velocidade de rotação muito mais forte, tá? Em geral. Já o tufão, ele nada mais é... Professor, tufão... Tá, não pensa nessa piada, tá? Eu sei que vocês pensaram. Mas aquele carinha lá, esqueci da novela, né? Mas o tufão, galera, ele nada mais é do que um furacão que acontece na Ásia. Porque esse fenômeno também de formação de uma zona de baixa pressão em cima do oceano, que adentra o continente, isso é típico da China, do Japão. O Japão, coitado, né? Tudo que tem de ruim acontece lá. É tsunami, abalo sísmico, vulcanismo, tufão, enfim. Todos esses processos. Mas é igualzinho, o furacão e o tufão, tá? Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que todos esses fenômenos, o ciclone, o furacão, o tornado e o tufão, eles são zonas de baixa pressão. Professor, tem uma dúvida. Se eu visualizar, por exemplo, uma fotografia aérea, vou até colocar para vocês uma imagenzinha aí, ó, uma fotografia aérea, e eu vejo um fenômeno se formando, como que eu vou saber se esse fenômeno é uma zona de alta ou baixa pressão? Galera, de verdade, a resposta já está na sua pergunta. Como que eu vejo se é uma zona de alta ou baixa pressão? Cara, se você vê
com certeza é uma zona de baixa pressão. Professor, por quê? O que você está vendo na figura não é o vento se deslocando, porque vento é invisível, o vento você não está vendo. O que você está vendo é o sentido das nuvens, como as nuvens estão se deslocando. E galera, se é nuvem, quer dizer que é uma zona de baixa pressão. Lembra que uma zona de alta pressão tende a formar climas estáveis, climas secos? Se tem nuvem, é porque está tendo ascensão de ar, consequentemente pode ser um ciclone, um furacão, um tornado ou um tufão. Mas com certeza é uma zona de baixa pressão atmosférica, certo? Visualizou na imagem de satélite, é zona de baixa pressão, ok? E claro, pelo efeito Coriolis, que faz com que as coisas girem no sentido no hemisfério sul e em outro no hemisfério norte, a gente vai ter todas essas zonas de baixa pressão tendo um sentido de rotação no hemisfério norte e outro no sul, e deslocamento vice-versa. Galera, geralmente peço assim, se vocês quiserem, vocês podem pensar em todo aquele desenho que eu fiz, do efeito Coriolis e tal. Talvez seja um pouco complicado pensar isso na hora da prova. Então eu recomendo que vocês decorem um. Se vocês decorarem um, vocês consequentemente já decoram o resto, porque é por consequência. Eu penso assim, ó, um furacão vai ter o sentido de rotação no hemisfério sul no sentido horário. Então, se o furacão, a baixa pressão, gira no sentido horário no hemisfério sul, quer dizer que o deslocamento, o caminho que ele vai fazer, vai ser no sentido anti-horário. É sempre vice-versa. Se o furacão, a baixa pressão, gira a rotação no sentido horário no hemisfério sul, quer dizer que ele vai girar, a rotação dele vai ser no sentido anti-horário no hemisfério norte, mas em compensação, o deslocamento desse furacão vai ser no sentido horário. Acho que o caso mais nítido que a gente pode perceber é justamente, né, se eu fizer para vocês aqui o nosso mapinha esquemático de novo, aqui o México e aqui os Estados Unidos, ficou bem esquemático dessa vez, tá? Aqui é o Mar do Golfo, onde vai ter a formação do furacão. O furacão em si, ele vai girar no sentido anti-horário, mas em compensação, o deslocamento, a rota que ele segue, vai ser no sentido horário. Então ele sempre roda em um sentido e se desloca no outro. No caso do hemisfério norte, rotação anti-horário, deslocamento horário. No caso do hemisfério sul, a rotação no sentido horário e o deslocamento no sentido anti-horário. Beleza, galera? Deu para entender essa aula? Então tá, galera, ó, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido. Tira um print aí, né, quem quiser. E é isso aí. Galera, foi um prazer. Beijos, abraços e tchau. Até mais.